Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou grato ao Senhor por esta rica oportunidade, esse privilégio de estar na sua casa, na sua presença. Já me retratei com o pastor pelo fato de eu não ter estado ontem aqui, né, irmãos, no aniversário de Ação de Graça do nosso pastor. A minha neném estava enferma, com tosse, e ela queria o papai, eu tive que ficar com ela, e ela estava um tanto ruim, aí eu tive que distrair ela, saindo um pouquinho com ela também. Aí eu não pude estar aqui no aniversário do nosso pastor, mas ontem mesmo eu já mandei mensagem para ele, e eu reconheço que o nosso pastor, ele tem sido um canal de bênção, um instrumento, uma ferramenta que Deus tem se utilizado, né, irmãos? E jamais a gente pode esquecer. A gente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Por isso que muitas vezes os feitos de Deus, ele fazia com que o povo sempre levantasse um memorial. Quando atravessaram o Jordão, ele pediu para que o povo tirasse do meio do Jordão, quando o povo estava atravessando, aquelas 12 pedras. E ele disse assim, essas 12 pedras é para que quando seus filhos perguntar o que elas significam, aí vocês vão falar para eles assim: foi a mão forte do Senhor que nos fez atravessar pelo Jordão. E quando ele morre e ressuscita, ele também deixa um memorial, que é a ceia. E ele disse assim: fazer isto em memória de mim. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer as coisas. Que nós nunca venhamos ser ingratos. Por isso que Jesus, quando ele curou aqueles 10 leprosos, quando um voltou para agradecer, ele perguntou: mas cadê os 9? Não foram 10 que eu curei? Por que só você voltou? Então Deus leva muito em consideração a questão da ingratidão. Que possamos ser gratos, né, irmãos? E isso se estende, né? Se estende. Isso em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Deus tem trabalhado nesta noite, tem seguido uma linha aqui, irmãos, de vamos dizer assim, de palavra, que tem falado ao meu coração, e Deus também colocou no meu coração uma palavra. Eu quero que os irmãos abram vossas Bíblias, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Deus falou comigo que esta palavra é de suma urgência para a sua igreja, para o seu povo, para os que estão dentro da casa dele e para os que estão fora. É um alerta para aqueles que estão dentro e para aqueles que por algum motivo se distanciaram. Sabe por quê? Porque às vezes a gente só enxerga quem se perdeu e está lá fora. Mas só que dentro desse texto tinha aqueles que se perdeu e estavam dentro. Às vezes a gente está perdido dentro. Às vezes a gente está perdido dentro da casa. Só que a gente só nota quem se perde quando ele sai de dentro da casa. Aí Deus falou fortemente comigo: não, muitos podem se perder dentro. Aleluia. E muitas das vezes a gente só reconhece o que tem quando perde. É muito fácil você perceber o que eu estou falando. Eu já passei por isso, já tive essa experiência. Quando você está numa posição, quando você tem um cargo, parece que quando você chegou lá, ou quando você estava lá, você chegou a perceber ou a acreditar que aconteceu naturalmente. Só que quando você perde, aí você fala: não, para mim ter chegado lá, foi Deus que me colocou lá. Só que quando você estava lá, você não tinha percebido que foi o trabalhar de Deus. Mas isso é só uma introdução. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Quantos achou pode dizer amém? Só o capítulo 15. Versículo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 22. Diz assim:
Mas o pai disse a seu servo, repetindo, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Eu quero enfatizar aqui o versículo 22, irmãos. Três benefícios aqui que este filho recebeu quando ele voltou. Preste atenção. O primeiro, vestes. O segundo, anel. E o terceiro, sandália. Meus amados irmãos, observando esse contexto aqui, nós vamos perceber que esse texto de Lucas 15 é considerado o capítulo das coisas perdidas. Você vai notar que no capítulo 15, a partir do versículo 1, três coisas aqui você entende que foram perdidas. A mulher perdeu uma dracma e ela convidou suas amigas para que a ajudasse a procurar, e ela encontrou. Ela perdeu dentro da sua casa, então ela sabia que estava ali, e ela saiu à procura daquela dracma. Aquela dracma tinha um valor, tinha uma importância, mesmo que não tivesse um valor monetário, porque nem tudo na nossa vida tem valor por ser financeiro. Às vezes tem um valor sentimental, às vezes tem um valor por uma consideração que você tem pelo fato de alguém importante ter te dado. Então para você tem valor, porque a gente, quando fala em valor, as pessoas só pensam em dinheiro, mas tem coisa que tem valor na nossa vida que não está relacionado a valores financeiros. Tem muita coisa envolvida, é todo um contexto. Para aquela mulher tinha um valor muito grande, aquela moeda. E ela então convida as suas amigas para que a ajudasse. E elas começaram a varrer, olhar debaixo do sofá, da cama, se é que tinha isso naquela época. Mas elas fizeram de tudo, foi feita uma varredura, até que elas encontraram. Então aquela moeda foi buscada, foi procurada por alguém, e ela foi achada. Outra coisa que se perde aqui no capítulo 15 é uma ovelha, se desgarrou do rebanho, e o pastor, quando contou as suas ovelhas, percebeu que uma estava faltando, e ele não iria conseguir dormir sabendo que uma ovelha estava faltando. O verdadeiro pastor, a Bíblia diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Ele não descansa pelas ovelhas que estão desgarradas, pelas ovelhas que se perderam, que um dia esteve aos seus cuidados, que um dia esteve no seu aprisco, que um dia receberam dele, mas por algum motivo se desgarrou. Ele não descansa enquanto você, ou enquanto esta ovelha não for encontrada e não estiver sob o teu cuidado. Ele está sempre à procura, sempre esperando. Aleluia. Até que esse pastor encontra esta ovelha e ele a traz para o seu aprisco. Jesus disse que esse pastor, ele se alegrou mais por essa ovelha que se havia perdido do que pelas que estavam lá. E Jesus fecha dizendo que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por todos aqueles que não necessitam de arrependimento. Então nós entende e percebe a importância de achar aquilo que se perde, a alegria que invade o coração daquele que encontra aquilo que ele perdeu. Aleluia. Mas Jesus agora ele vai aprofundar um pouco mais, irmãos. Ele vai dizer assim, agora nós vamos falar no âmbito familiar. Certo pai tinha 2 filhos. Certo pai, ele tinha 2 filhos, ele era muito rico, ele era fazendeiro. Ele tinha o seu filho mais velho e tinha o mais moço. A Bíblia faz questão de dizer que era moço, era rapaz, o mais moço, o mais novo.
E esse mais novo, irmãos, chegou no pai e disse: pai, dai-me a parte da herança que me pertence, dai-me a parte da fazenda que cabe a mim como teu filho. Irmãos, mas direitos legais de herança só é válido quando aquele que está deixando a herança morre. Então, o seu filho, quando ele pede parte da sua herança com o seu pai vivo, ele já está cometendo um delito, uma falta de respeito muito grande. Imagina minha filha chega e fala: pai, o senhor tem 2 casas, vende uma casa e reparte já a minha parte. Mas filha, você sabe que você tem direito após a morte do pai. Isso seria um desacato, até porque pela lei a gente entende que o testamento é válido quando o dono está morto. Mas o pai não questionou a decisão do filho. A mesma coisa no âmbito espiritual. Deus nos dá a liberdade de escolha. Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus, Ele nos fez tão capazes, irmãos, de fazer uso da razão, de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por isso que Ele não interfere. Por isso que Ele não interfere. Você tem capacidade. Por exemplo, nós temos 3 acusadores: o diabo, que vem em primeiro lugar, o mundo e a nossa consciência. Se o diabo não te acusar pelo que você fez de errado, fique tranquilo, o mundo vai te acusar. Se o diabo e o mundo não te acusar, sabe quem vai te acusar? A tua própria consciência. Não tem como fugir. Então Deus te fez tão capaz de discernir, de escolher, que você não tem como escapar do certo e do errado, da verdade e da mentira. Então aquele pai, sabendo que o seu filho sabia o que estava fazendo, que não era inocente, ele deixou seu filho e ele repartiu a herança, deu ao seu filho, e o seu filho foi para uma terra longínqua. Ele quis ir muito longe, a Bíblia diz que era longínqua a terra que ele quis ir. Ele não queria interferência familiar, para ele viver uma vida desregrada, uma vida sem interrupções, sem opiniões alheias, principalmente dos seus pais. E ele foi, irmãos, com muito dinheiro, e ele foi viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Sabe aquele crente que está dentro da igreja e começa a se sentir um pouquinho insatisfeito, e começa a ser atraído pelas coisas lá de fora, e ele fala assim: eu vou dar uma voltinha lá fora. Ainda que eu aparento ter 35 anos, mas eu não tenho isso, eu tenho mais. Mas eu já vivi a juventude e já passei por essa fase. Sabe quando a nossa vontade, né, de dar uma voltinha lá fora bate? Porque você está sendo atraído por alguma coisa lá fora, alguma coisa lá fora está te chamando a atenção, e você se vê diante de situações tentadoras, e você fala: eu vou dar uma voltinha lá fora, depois que eu dar uma voltinha lá fora, aí eu volto. Mas nem todos que foram conseguiram voltar. Por isso eu te falo, não vai, não se iluda. Aleluia. Deus me deu graça para não ir. Aleluia. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se vós ameis o mundo, o amor do Pai não está em vós. Porque o que há lá no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida. O amor do Pai não está lá. E tudo isso vai passar, o mundo vai passar, é momentâneo, é temporário. Aleluia. Mas aí ele vai terminar dizendo assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glórias ao nosso Deus. E ele foi, irmãos, viver essa vida distanciada dos olhos do pai. O pai não estava vendo o que ele estava fazendo, e ele começou a gastar todo o seu dinheiro com meretrizes, começou a gastar todo o seu dinheiro com os prazeres desta vida. Sabe aquelas pessoas que falam assim: vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vai morrer, e assim, eu já ouvi demais, eu ouço demais isso. Vamos aproveitar, porque nós não sabemos se vai acordar vivo amanhã. Comamos e bebamos, porque amanhã podemos morrer.
e nós não vai ter aproveitado nada nesta vida. Não é verdade? Muitos pensam assim. Mas e a eternidade? Não é verdade? Quem vai escapar da eternidade? Este filho foi e começou a gastar. O que me chama a atenção, irmãos, que enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha posição, status, ele tinha amigos. É assim que é lá fora. Enquanto você lá fora é medido pelo que você tem. Agora Deus não mede você pelo que você tem. Deus não. Deus mede você pelo que você é. Aleluia. Pelo que você é. Aleluia. Por isso que foi cantado aqui, a canção que agrada a Deus não vem de lábios, mas vem de coração. Sabe por quê? Porque Deus não vai se iludir com os meus lábios aqui agora. Deus está olhando lá no meu coração. Quando Samuel apontou para Eliabe para ungir, Deus falou: não é este não, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu já estou vendo lá dentro do coração dele. Não é esse aí não. Eu quero é Davi. Aí depois o próprio Deus vai aparecer lá no Salmo dizendo assim: achei a Davi meu servo. Sabe por quê, irmão? Davi tinha um coração quebrantado e contrito. A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito é um sacrifício enorme diante dos olhos de Deus. Talvez você está pensando assim: como é que eu faço para sentir a presença de Deus? Você não precisa fazer nada, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Você precisa só se quebrantar. É só você reconhecer o seu estado pecaminoso, a sua miséria. É só você reconhecer que você é dependente, que você é carente e que você precisa da graça, da misericórdia, da bondade dele. Enquanto você acha que é, Deus não faz nada. Enquanto você acha que pode, Deus não faz nada. Enquanto você acha que você é, Deus não faz nada. Mas quando você acha que você não é, que você não faz, que você não pode, mas na presença dele, aí ele se levanta do trono, estende a mão dele e te coloca de pé. Xalabacanta lebe a sou. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um renovo, irmão, a cada manhã. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Quando o salmista disse assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que ele estava dizendo? Assim como Deus, ele estabeleceu limite para a noite, o dia vai ter que nascer. Ele quis dizer assim, ó: a noite, ela tem o seu período, ela vai vir, mas ela também tem o seu período estabelecido por Deus para acabar, e ela vai ter que acabar. Ela vai ter que dar lugar às estrelas ou dia, ela vai ter que dar lugar ao sol, porque está determinada a noite como o dia. É isso que ele quis dizer. Então o meu choro, ele pode durar uma noite, mas assim como está determinado para a noite acabar e o dia amanhecer, eu vou também ver a minha vitória. Xarabacanta, né, minha sou. O choro pode durar uma noite, meu querido, mas a alegria vem pela manhã. Permaneça na condição, permaneça na posição e não se iluda com nada lá fora. Não tenha inveja de quem está lá fora prosperando. Está todo mundo fazendo errado, eu estou fazendo certo. A porta se abre para ele e não abre para mim. Calma, meu querido. Aleluia. Está todo mundo fazendo errado e eu estou aqui, ó. E aí ele está fazendo faculdade e eu não consigo. Aleluia. Fiquei feliz que você entrou na Filtrosman, irmãos. Está lá, né? Trabalhei 19 anos na Filtrosman, irmão. Fiquei feliz quando eu fiquei sabendo que o Claudinei entrou lá. E antes de eu sair de lá, eu falei assim: eu vou sair daqui. Porque eu entendi que eu queria outra coisa agora, naquele período. Mas eu vou colocar minha filha aqui. Eu peguei o currículo dela, coloquei meu nome lá, indicação pai, e levei lá. Quando ela completou 18 anos, eu fiquei tão maravilhado, mas isso aí foi um milagre. Quando ela completou 18 anos, eu peguei o currículo dela, coloquei meu nome lá, eu falei: se meu nome ainda é reconhecido nessa empresa aqui, vai chamar ela. Porque eu era honrado lá dentro, mas eu falei: mas não sei agora, né, que eu quero sair, mas vou colocar o nome dela. Coloquei o nome dela, indicação pai. Irmãos, foi um milagre. Rapidinho chamou ela. Aí quando chamou ela, que ela estava lá dentro, eu fui ver quanto tempo demorou para ela ser chamada e para ela ser contratada. Demorou 2 meses só.
Eu pensei comigo, eu acho que a minha filha foi uma das mais novas a ser contratada, com 18 anos e 2 meses. Eu nunca vi isso lá dentro. A maioria é 19 anos, 20, 22. Com 18 anos e 2 meses, eu acho que foi a primeira. Eu não vou perguntar não, mas eu acho que foi. Aí, irmãos, ela está lá até hoje. Vai fazer 4 anos. Hoje eu também já aproveito o ensejo para agradecer a Deus pela minha vitória. Que eu fui efetivado lá na Cobrec. Falei, pastor, ora por mim, pastor. Quero ser efetivado naquela empresa. É o mesmo nível da Futrosman, não muda nada. É o mesmo nível, setor de autopeça. Aí eu fiquei maravilhado com aquilo. Mas vamos voltar aqui, irmão, só para que os irmãos entendam. Que às vezes a gente admira a prosperidade do ímpio lá fora, mas só que você não sabe que Deus também trabalha na sua vida. A fase difícil vem. A porta fechada vem diante da gente. Mas só que se você permanece, Deus te honra. Aleluia. E o filho pródigo, irmão, começou a gastar tudo e começou a desperdiçar. E ele desperdiçou tudo que ele tinha. Quando ele se viu sem nada, ele também se viu sem amigos, ele se viu sozinho. E ele começou a padecer necessidade. Você percebe que a necessidade, quando ela bate, ela faz a pessoa às vezes reconhecer o que ela tinha. Ele teve que perder tudo, ele teve que passar necessidade. Por isso que às vezes tem pessoa que Deus permite chegar a um estado decadente, financeiramente falando, porque se ele não chega nesse estado, ele não volta. Porque às vezes Deus te usa para mudar a situação, mas às vezes Deus vai permitir situação para mudar você. Às vezes Deus vai permitir situação para mudar o irmão Wagner. Às vezes Deus vai permitir uma situação para mudar o irmão Wagner. E a gente tem que melhorar cada dia, né, irmãos? E o filho pródigo começou a padecer necessidade, aí ele começou a sentir fome. E ele pediu um emprego e ninguém lhe dava nada. Começou a pedir alimento e ninguém lhe dava nada. A única coisa que ele conseguiu depois foi um trabalho de apacentador de porco. Foi apacentar porco. Mas era trabalhar de Deus. Tratando com ele. Mas o que me chama a atenção é que ele foi sensível àquilo. Porque tem pessoa que é muito insensível. Por isso que Deus repreende aquele que endurece o coração. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu te digo nesta noite, meu querido, minha querida, não seja insensível à voz de Deus. Não seja insensível à voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que desde o começo deste culto, Deus está falando aqui de uma forma com um, de uma forma com o outro. Aleluia. Não seja insensível. Se renda nesta noite. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Aleluia. 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 Eu não quero me tornar refém dos meus caprichos. Eu não quero me tornar refém dos meus caprichos. Eu me rendo a Ti, Senhor. Xalabacanta lebiaçou. Xalabalebia labacaia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus nessa noite está trabalhando aqui, viu, irmãos? Esta palavra ela tem o endereço certo. Xalabacanta lebiaçou. Aleluia. O filho pródigo, irmãos, quando ele viu aqueles porcos comer aquelas bolotas e ele com fome, sabe o que aconteceu? Ele sentiu vontade de se alimentar daquelas bolotas. Aí no versículo 17 você pode notar aí: e caindo em si. Olha só, cair não é bom, porque a Bíblia vai dizer assim: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque quando a pessoa cai, para ele se levantar é muito difícil. Mas esse cair em si aqui é relevante, viu? Quando a pessoa cai em si, é diferente quando ela cai num acidente físico ou espiritualmente, na fé. Esse cair em si aqui significa reconhecer. Eu gosto muito de usar essa expressão: reconhecer que você está no caminho errado. Eu estou dirigindo o meu carro, reconheço que eu errei o caminho. Se eu continuar, eu vou ficar mais distante ainda do meu destino. Então eu preciso fazer o quê? Reconhecer que errei e fazer mais o quê? Corrigir a rota, né?
Corrigir a rota. Hoje tem o GPS para corrigir para você, tá? Mas tem coisa na vida que o GPS não vai falar não, é você que vai ter que ver e corrigir. Aí, meus queridos, ele caiu em si e disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aí ele disse assim, no versículo 18: levantar-me-ei. Olha só, irmãos, a decisão que muda qualquer situação. Não é somente você dizer, que nem ele disse aqui, levantar-me-ei. Ele disse, mas no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer assim: e levantando-se. No versículo 20, e levantando-se, foi para seu pai. Então, muito mais do que eu entender que eu errei, que eu caio em si quando eu reconheço que eu errei, muito mais importante do que eu dizer, eu vou me levantar, muito mais importante é o que está no versículo 20 aqui, e levantando-se foi. Aleluia. Ele colocou em prática o que ele reconheceu que ele precisava fazer. O que tem de gente que sabe da verdade, sabe o caminho certo, mas não toma atitude. Sabe como vai acontecer a mudança na nossa vida, irmãos? Sabe quando vai começar a mudança na sua vida? Quando você tomar a atitude e começar a seguir para ela, em direção a ela. Aleluia. Você sabe aonde está a solução. Você sabe, mas não deixa isso ficar só a nível de conhecimento, porque muitas pessoas sabem. Deus quer que você faça que nem ele. Eu vou me levantar, Senhor, agora. Eu vou tomar essa atitude agora. A minha vida vai mudar, não é amanhã, vai mudar é hoje. Aleluia, vai mudar é agora. E ele foi, irmãos, só para resumir, ele foi. E ele foi, ele começou a ir em direção à casa do seu pai. Eu preciso voltar para lá, eu preciso voltar para lá. E quando ele estava se aproximando da casa do seu pai, parece que o seu pai queria vê-lo voltar todos os dias. O seu pai parece que estava lá esperando ele. É inacreditável esse encontro, é maravilhoso. O pai o avista de longe, não esperou, não precisou o filho chegar e bater na porta. O pai já estava lá esperando. O pai correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. E o seu filho então agora manifesta o seu arrependimento, dizendo: pai, eu pequei contra Deus e perante ti, eu não sou digno, pai, de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Irmãos, o seu pai ficou tão feliz e maravilhado, que naquele momento ele chamou o seu servo, olha só, irmãos, e disse assim: olha, trazei aqui veste branca. Sabe por quê? Roupa nova, porque a roupa dele está suja. Ele trabalhava como apacentador de porco, ele se sujava com as lamas, e lama simboliza pecado. No sentido espiritual, ele estava com suas vestes manchadas pelo pecado, mas o pai já tem vestes brancas para dar para aquele que se volta. Aleluia. O seu sangue, a Bíblia diz que nos purifica de todo pecado. Ele não vai lançar em rosto o seu pecado, ele não vai lançar em rosto. Se você vem, ele já te abraça e te lava com seu sangue, e você recebe uma veste branca. O seu nome é escrito no livro da vida e selado com o sangue dele. Aleluia. Aí você vai viver o que está em Apocalipse capítulo 22. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aí o pai também fala assim: agora traz o segundo benefício da reconciliação. O que é? Um anel. O anel, irmão, a aliança simboliza concerto, pacto. Quando você casa, quando você casou, quando eu casei, você colocou uma aliança no dedo dela, e ela colocou uma aliança no seu dedo. A aliança simboliza pacto, a aliança simboliza concerto. Aleluia. De quê? De fidelidade. Dentro de uma aliança há o quê? Dentro de um pacto há o quê? Há direitos e há deveres. Você tem ali direitos e você tem deveres a cumprir. Aleluia. Tem pessoa que pensa que só tem direito, mas não, dentro de uma aliança você tem dever também. E se você não cumpre seu dever, você perde seus direitos, você quebra o pacto, quebra a aliança. Nesse caso, o filho tinha quebrado o pacto, a aliança. Ele não tinha mais os direitos legais como filho, mas o pai fala assim: vamos renovar essa aliança agora.
Traz uma aliança aí, traz um anel, vamos colocar no dedo. Deus quer renovar a aliança, irmãos. Quantos que quebraram o concerto, quebraram a aliança, quebraram o pacto, e por você ter quebrado a aliança, o pacto e o concerto, você perdeu alguns direitos, que é de filho. Aleluia. Quando a gente canta aquele hino, me dá o poder de filho, é porque o filho tem direito. Ah, mas todos não são filhos de Deus. Espera um pouquinho, todos são criatura de Deus. Jesus vai dizer na sua palavra que aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filho, você tem direito. Aí o pai agora manda fazer outra coisa muito interessante, que trouxe a indignação, principalmente do seu filho mais velho. Ele falou assim: ó, sabe aquele bezerro cevado, aquele mais gordo, aquele bonito, que eu venho tratando dele há muito tempo, que nós venhamos engordando ele há muito tempo, é ele. É esse daí que você vai matar, para que nós possamos comer e se alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava acontecendo aquela grande festa, só para me fechar, irmãos. Aí o irmão mais velho, que não tinha desapontado o pai, pedindo parte da sua herança, que não tinha ido embora, era aquele que parecia bonitinho dentro da casa do papai, que nunca deu trabalho para o papai. Ele chegou, e quando ele viu a festa, ele se entristeceu, e perguntou para os seus mais próximos ali, que eram os empregados de seu pai: o que está acontecendo? Aí o servo do seu pai disse: o seu pai mandou matar o bezerro cevado para o seu irmão mais moço, porque ele voltou vivo, porque o teve de volta são, e ele não quis entrar. E o seu pai saiu lá para fora e falou: meu filho, por que você não quer entrar para se alegrar conosco? Ele disse assim: pai, eu não fiz como teu filho, ele nem chamou irmão, eu não fiz como teu filho mais moço fez. Eu sempre estive contigo aqui, e tu nunca me deu nem sequer um cabrito para que eu pudesse comer e se alegrar. Mas este que desperdiçou toda a sua fazenda veio, e o Senhor mandou matar o bezerro cevado. Sabe o que o pai disse para ele? Meu filho, tudo que era meu, ou tudo que é meu é teu. Sabe o que significa isso, irmão? Tudo que o pai tinha era dele, mas só que ele não sabia que tinha. Ele estava perdido dentro da casa. Eu quero te dizer nesta noite, fechando essa palavra, a gente só sabe que tem o que tem quando você perde. Quando você perde, você vai entender que você tinha e não valorizava. Tudo era dele, mas ele nunca se apropriou daquilo. Eu quero te dizer nesta noite, você que está na casa do Pai, se sinta filho e se aproprie desse direito de filho. Tudo que é dele é teu. Se aproprie daquilo que você tem direito, que você conquistou por intermédio da sua fé na cruz do Calvário, por intermédio da sua fé em Jesus Cristo. Ele abriu as janelas do céu, as comportas celestial, e deixou para você o livre acesso, para você pedir para Ele, e você entrar na presença dEle, como nós já cantamos aqui, dizendo assim: Abba Pai. Abba Pai significa meu papai. Aleluia. Entre com essa ousadia nesta noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus nos abençoe, irmãos.